Shalom, aleluia, povo de Deus. Aqui fala Pastor David Kulet Francisco Matola, na companhia da Pastora Florinda. Hoje é o dia em que nós vamos pregar acerca do jejum. O jejum. Então, em primeiro lugar, vamos saber o que é o jejum, qual é o objetivo do jejum e quais são os tipos de jejum. Mas vamos resumir isto para você perceber. Aleluia, aleluia. Ministério do Evangelho de Jesus Cristo. YouTube, Facebook, páginas. Aleluia. Vamos iniciar. Afinal de contas, o que seria o jejum? O que seria o jejum? O jejum é abster-se ou afastar-se de prazeres lícitos ou permitidos por Deus como forma de humilhar-se para buscar a face e a atenção de Deus. Vou repetir. O jejum é abster-se ou afastar-se dos prazeres lícitos ou permitidos por Deus como forma de humilhar-se para buscar a face de Deus e a atenção de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Sim. Abster-se é deixar de viver aquilo que não é pecado. Afastar-se daquilo que não é pecado para ter uma forte ligação com Deus. Ou seja, desligar-se de todas as distrações que não são pecado, mas para se comunicar e se conectar com Deus. Jejum não é apenas não comer ou ficar sem comer. Jejum é afastar-se de costumes que não são pecado. Comer não é pecado, excepto comer exageradamente. Comer não é pecado. Nós, quando queremos jejuar, nós deixamos de comer, afligir a nossa alma, castigar o nosso corpo com fome, mas enquanto você é lícito de comer. Aleluia. Amém. Somos lícitos de comer, mas nós preferimos demonstrar a Deus que nós precisamos de ti. Então, como uma forma de nós nos humilharmos, nós ficaremos um tempo sem comer. Nota bem, não ficar todo o tempo ou toda a vida sem comer. Ficar um tempo determinado sem comer, ou sem assistir, ou sem um certo tipo de coisa que você sabe de que é costume e cria distrações ou que é difícil para ti ficar sem fazer essa coisa. Aleluia. Amém. O jejum é se afastar dos teus costumes para fazer aquilo que agrada a Deus. Sim, o jejum não é jejum se apenas você ficar sem comer. O jejum não pode ser considerado jejum se você apenas ficar sem comer e não incluir orações. Amém. Se não incluir orações nesse jejum, não é jejum, é dieta. Aleluia. Amém. É por isso que o jejum tem que estar acompanhado de fome, ausência de comida e também a presença de orações. Esse jejum tem efeitos, porque se você jejua, ou seja, se você morre de fome e não fala e não busca a misericórdia de Deus para se humilhar em oração,
então não é jejum. Porque o objetivo de jejum é de você mostrar a Deus que você está a se afligir, perturbar, se humilhar, se possível, vestir-se de roupas rotas, como uma forma de se humilhar, se cobrir com cinzas, como se fazia no Velho Testamento, ou se fazia com os patriarcas no passado. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. O povo de Israel, quando estava para sair do Egito, Moisés pediu ao faraó, antes de saírem, para irem se humilharem diante do seu Deus, para que Deus cumprisse a causa dele, que era tirar o povo da escravidão. Então eles se humilharam com cinza, panos de saco, durante algum tempo, e absteram-se das comidas. Aleluia. Amém. Isso é jejum. E eles oravam, clamavam, se humilhavam, rasgavam as suas vestes, como uma forma de demonstrar que, Senhor, nós somos miseráveis diante de ti. Nós precisamos da tua misericórdia, porque nós... Aí está o porquê jejuar. Por quê? Por que jejuar? Por que se humilhar tanto? Porque você reconhece que você falhou contra Deus, ou transgrediu a vontade de Deus, ou se afastou da vontade de Deus, ou deixou de adorar a Deus como você adorava. Aleluia. Amém. Quando você para de adorar a Deus ou de conviver com as coisas de Deus, com as coisas que te conectam com Deus, você fica fraco espiritualmente. E a fraqueza do teu espírito começa a ser a fraqueza do teu corpo. Começa a aparecer desânimo. Começa a aparecer impaciência. Isso chama-se fraqueza do espírito, em primeiro lugar, que faz funcionar o corpo. Quando o espírito está forte, que faz funcionar o corpo, você é uma pessoa alegre, é uma pessoa viva, é uma pessoa motivada. A desmotivação pode ser a ausência da presença do Espírito de Deus. E uma forma de recuperar o foco, uma forma de recuperar a vida e a força espiritual é jejuar. A forma de recuperar a força espiritual é jejuar. Aleluia. Amém. A forma de recuperar a força espiritual é jejuar para Deus. Então, nós vamos ler uma parte que nos indica como jejuar, para que objetivos jejuar e por que os homens, profetas, sacerdotes e o povo de Deus do tempo de Israel se humilhava para buscar a face de Deus. E quando é que você faz de uma maneira errada esse teu jejum? Porque não basta apenas ser um jejum, mas tem que ser um jejum enquanto você está na posição que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem que ser um jejum que você está na posição que Deus quer. Você tem que ser, em primeiro lugar, piedoso. Mas vamos escutar o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 58, versículo... Sim, Isaías 58, versículo 3. O que diz? Amém. Aleluia. Assim diz a palavra. Isaías 58, 3. Sim. Por que jejuamos nós? Isso o povo aqui dizia. Por quê? Jejuamos nós. Sim. E tu não atentas para isto? Uhum. Por que afligimos as nossas almas?
e tu não o sabes? Eis que, no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento. Hum, sim, eles jejuavam para achar o seu contentamento. Amém. Continua. E requereis tudo o vosso trabalho. Sim. 4. Eis que, para contendas e debates jejuais. Aleluia. Amém. Eis que para contendas e debates jejuais. Aleluia. Amém. Eis que para contendas e debates jejuais. Então, o povo, ou seja, os pastores ou os sacerdotes da época de Isaías, muitos deles, eles jejuavam para irem fazer discussões e debates. Para eles fazerem o quê? Para irem ganhar em discussões e debates. Então jejuavam, se humilhavam para irem fazer coisas que não têm proveito diante de Deus. Eles jejuam para as suas próprias causas, não para as causas de Deus ou para as causas dos seus próximos, que é fazer o bem. E continuando, Amém. o que mais diz? Sim. E para dardes punhadas impiedamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Sim. 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma. Que o homem aflinja a sua alma. Castigar a sua alma. Sim, continua. Que incline a sua cabeça como o junco Inclinar a sua cabeça como o junco. e estenda debaixo de si saco e cinza. Aleluia. É Amém. aquilo que eu estava a dizer. Estenda debaixo de si saco e cinza. Sabemos todos nós que cinza é algo que são restos de fogo, de carvão ou de lenha. Amém. Que aquela poeira cinzenta chamada cinza, aquele pó fino, muito fino, que são restos de carvão ou de lenha, sujam bastante. Que aqui em África, Moçambique, nós usamos para lavar panelas e para fazer morrer certos insectos. Porém, o tema não é esse. A cinza suja muito as pessoas. Suja muito as pessoas. E saco é algo que não é um tapete vermelho que os presidentes gostam de usar ou nos palácios gostam de usar. Um saco. Saco pessoas normalmente usam para porem sujidade, lixo ou armazenarem certas coisas que talvez são impróprias de estarem dentro de casa. Então você se humilha por cima de um saco e da cinza. Ou seja, posso dar um outro exemplo. Você pode jejuar e ficar por cima de uma tope, da lama. É uma forma de você se humilhar diante de Deus. Vestir saco, um saco sujo, seja limpo, mas sabemos que a roupa que o ser humano deve vestir é uma roupa de algodão. Mas saco não é uma roupa digna de gente. Então, quando você veste-se assim, você está a mostrar a Deus que eu me humilho diante de ti. Isso é um jejum. De verdade, de auto-humilhação. Continua. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Sim. 6. Que diz? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Nota bem. Jejum. Até Deus deu princípios ou regras de como fazer o jejum. E são aquelas que eu acabei de mencionar. Você, em primeiro lugar, tem que se humilhar diante do jejum. Tem que se humilhar diante do jejum.
ficar todo dia em oração e fazer um dia aprazível. Aprazível é uma palavra que demonstra uma forma de dar prazer a Deus. Não você se dar prazer a si mesmo. Dar prazer a Deus. Mas que prazer há quando Deus estiver bem vestido, você vive passeando aí de qualquer maneira. Claro, o jejum também é algo que deve ser feito secretamente. Aleluia. Amém. O jejum é algo que deve ser feito secretamente. Uma forma de se humilhar, tanto com as suas vestes, com sacos, mas tem um jejum que no Novo Testamento nós aprendemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina um tipo de jejum também. É excelente. Que esse envolve mais você se fazer crescer espiritualmente. Sim, Jesus nos diz que quando nós estivermos a jejuar, em primeiro lugar, lavarmos o nosso rosto. Aleluia. Amém. Lavarmos o nosso rosto. Para que não pareçamos que estamos a jejuar. Aleluia. Amém. Lavar as suas vestes, lavar o seu rosto, aplicar vaselina, não aparecer pálido. Pode não ser vaselina, né? Quem não gosta de vaselina. Pode aplicar um creme, não importa o tipo de creme. Põe um perfume, toma banho, hein? Lava o seu rosto, hein? Põe um lips para a tua boca não aparecer rasgada diante das pessoas, para que percebam que estás a jejuar. Esse é o objetivo, é a forma, né, que Jesus escolheu de fazermos um jejum certo, que agrada a Deus. Porque o jejum, as pessoas já sabem que quando você está a jejuar, logo você está a orar. É automático. Amém. Se está a jejuar, logo você está a orar. Logo, as pessoas não precisam saber que você está numa constante oração. Porque a partir do momento em que você jejua e você faz perceber às pessoas que você está a jejuar ou se humilhar diante de Deus, então você já não está a se humilhar somente para Deus. Você está a se humilhar para as pessoas também. E se as pessoas começam a perceber que você está a jejuar, logo, isso já vai demonstrar os resultados. Vai querer demonstrar os resultados que poderiam vir, mas não há de vir. Poderiam vir resultados no teu jejum, mas não há de vir. Por quê? Porque o teu jejum não foi só para Deus. Foi uma auto-humilhação para os homens também. Porque eles vão perceber e vão te glorificar que você jejua. Afinal, você se castiga diante de Deus para alcançar a benevolência dele. Logo, esse jejum não dá prazer a Deus. Porque o que dá prazer a Deus é aquilo que se faz em secreto e que Deus vai te recompensar em público. É tal como oração. Você tem que fazer em secreto para Deus ter a força e o poder de te exaltar no público. Manifestar-te no público. Algo que é segredo entre tu e Deus, que é o jejum. Você morre de fome, ninguém sabe. Você está a orar, ninguém sabe. De repente, quando chega a hora de fazer acontecer, todo mundo vai saber. Por quê? Porque Deus gosta de exaltar aqueles que se humilham. Tem um ditado que diz: aquele que se põe de joelhos diante dos problemas, Deus, ou seja, ficará de pé diante das dificuldades. Aleluia. Amém. Aquele que se põe de joelhos diante de Deus ficará de pé diante dos problemas. Quer dizer que você, quando se humilha diante de Deus, Deus vai te capacitar que no dia que vieram os problemas, o problema já não vai ser problema para ti. Amém. Porque você não está sozinho. Você
está com Deus e com o Espírito de Deus Hum. a te guiar, a te ensinar o que fazer. O que é dificuldade para algumas pessoas, para outras pessoas não é dificuldade. Todo mundo está em crise, de repente você tem muito dinheiro. Pessoas estão a reclamar, mas você tem dinheiro. Você não está a sentir a crise. Há doenças no país todo. Você não fica doente. Muita gente está a morrer, você não morre. Por quê? Porque há uma proteção, há um selo. Quando você se humilha diante de Deus, Ele te dá uma graça que te protege diante das dificuldades. Ele te exalta, que este é meu. Aleluia. Amém. Peço para continuar, só para fechar. Estamos no livro de Isaías 58, versículos. 6. Aleluia. Porventura não é este o jejum que escolhi? Sim. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, Sim. Continua. e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Aleluia. Amém. Jugo é como se fosse um fardo. Algo que pesa para alguém. Que nesses dias em que jejuares, por que é que nessa auto-humilhação que você tem, pelo menos se você tem um empregado na tua casa, talvez lhe dar um bônus, sair. Se você prendeu alguém, por que não fazes o bem, não aproveitas fazer o bem nesse dia? Para que você chame a atenção de Deus. Se o jejum é se humilhar, morrer de fome, mas também é lutar para agradar a Deus. Se você faz um jejum, enquanto você não demonstra o cumprimento da lei de Deus e do amor que Deus quer que você tenha com as pessoas, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está a jejuar, mas você prendeu alguém em casa. Você está a jejuar, mas prendeu um ladrão que te roubou em casa. Quer dizer, você não tem misericórdia das pessoas, mas está a clamar pela misericórdia. Chama-se hipocrisia, não é isso? Amém. Esse é um exemplo muito concreto. Alguém está a pedir ser solto no mundo espiritual, mas no mundo físico tem alguém que lhe ofendeu, que não quer perdoar. Quer ser perdoado, mas no mundo físico tem alguém que no coração dele, a pessoa está a jejuar. Faz de conta, eu estou a jejuar. Mas tem alguém que me fez mal, mas eu não quero perdoar. Mas eu estou a orar, estou a me humilhar para alcançar perdão de Deus. Vai dar certo? Não é possível dar certo. Então, o jejum é para você desatar o jugo dos outros. Fazer benevolência aos outros. Estás a jejuar, tens muita comida, mas sabes que tem um vizinho que está a passar mal. Que jejum é esse? Será que agrada a Deus? É esse jejum que Deus disse que quer? Em primeiro lugar, o jejum. Você tem que ter um coração misericordioso, como o teu Pai que está no céu é misericordioso. Demonstrar o amor que teu Deus, que teu Pai que está no céu tem pelas pessoas, principalmente diante do jejum. Porque há às vezes que você não precisa, mesmo não jejuar, pela benevolência que você tem, Deus atenta para ti e diz, mas não, esse jovem é diferente. Porque está escrito como quem dá. Abençoado é aquele que dá. Do que aquele que faz o quê? Que recebe. Porque aquilo que você dá, seja misericórdia, seja perdão às outras pessoas, você recebe. Quando você dá perdão de Deus, você recebe perdão. Aleluia. Quando você dá comida de Deus, você recebe comida.
ou uma bênção para conseguir adquirir comida. Alcanças bênção para conseguir adquirir comida. Alcanças bênção para conseguir adquirir bens quando você serve a Deus com as tuas coisas, com os teus bens, para ajudar os pobres, as viúvas. Esse é o maior interesse de Deus. Quando você tem o coração dolorido, quando você vê outras pessoas a sofrer e queres ajudar, queres fazer alguma coisa. Esse é o jejum. Continua. 7. Sim. Que diz? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Aleluia. Porventura não é que? Aleluia. Continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto Aleluia. e recolhas em casa os pobres desterrados? Tá vendo? É essa parte que eu estava a referir. Que Deus quer que nos dias que você jejua, pelo menos, se você tem pão, tem comida em casa, aquilo que você não está a comer, o tempo que você fica sem comer, porque você está a se humilhar para Deus, por que não levas aquelas pessoas que podem comer, virem para a tua casa, você lhe dar o pão que você podia comer, porque você não tem falta. Você está a jejuar, mas não é porque tem falta de comida. Você tem comida, mas não deve comer. Por que você não leva a tua comida e dar aos outros? Você vê a tua sociedade está passando mal, mas você está a autonegar, parar de comer e se humilhar diante de Deus. Por que nessa humilhação não aproveita fazer benevolência com aquilo que tua família ou você não está a comer nesse momento? Aleluia. Amém. É uma forma sábia de fazer um jejum e de tocar o coração de Deus. Aleluia. Amém. Deus falou isso por meio de um profeta, porque ele já via os jejuns que eles vivem fazendo, mas eles esquecem-se do pobre, da pessoa faminta, das viúvas. Esquecem-se dos outros, mas jejuam para fazerem o quê? Para irem debater, para irem fazer conversas inúteis, para irem enfrentar outras pessoas. Jejuam para suas próprias causas. Que jejum é esse? Um pastor está a jejuar porque vai discutir com outro pastor acerca da palavra. Faz sentido? Que glória dá a Deus isso? Que honra dá a Deus isso? Mas tem pessoas a passarem mal. Aleluia. Amém. Peço para continuar. Amém. Sim, o que diz? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. No tempo em que você está a humilhar, você não tem falta de roupas para vestir. No tempo em que você veste pano ou saco para se humilhar, por que não aproveita? Aproveita dar a tua roupa àquelas pessoas que não têm. Porque existem pessoas que têm muita roupa, na verdade. Amém. Tem pessoas que não têm falta de roupa. Nós estamos a falar das pessoas que têm falta de roupa e estão a jejuar. E que têm falta de comida e estão a jejuar. Estamos a falar das pessoas que têm muito. Têm a sobrar. Estão a jejuar, pedindo misericórdia. Essa pessoa não pede comida, porque tem comida. Mas uma forma de você servir a Deus com os teus bens é ajudar os pobres com roupa, comida, fazer o bem. Isso vai te ajudar a chamar a atenção de Deus. Porque se você não fizer isso, você só estará a jejuar para si mesmo. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. O jejum tem várias funções. Várias funções. O objetivo do jejum
o objetivo de jejum é alcançar a misericórdia de Deus. Pela sua autonegação, pedir perdão, pedir ajuda, pedir mais graça, fortalecimento do teu espírito e pedir sabedoria. Aleluia. Amém. Vamos ultimar esses versículos. O que Amém. diz mais? Isaías 58, versículo 8. 8. O que diz? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluia. Amém. A tua cura. Para quem está à procura de cura, não tem falta de dinheiro, não tem falta de comida, mas está doente. Para você apressar a tua cura, o que fazer? Jejua, mas fazendo bem, ajudando os pobres. A tua cura vai fazer o quê? Vai correr para ti. Amém. Continua. E a tua justiça irá adiante da tua face. A justiça que você procura. Se você tem um caso no tribunal, se você está a passar mal na tua vida sentimental ou está a passar mal em alguma área e você está a jejuar, mas você não tem falta de comida, não tem falta de roupa, não tem falta de bens materiais, sirva com teus bens materiais. Você há de ver que a justiça, quando você faz justiça para os outros, a justiça correrá para ti. Continua. E a glória do Senhor será tua retaguarda. A glória do Senhor. Quando vierem inimigos da tua frente, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você não vai dar retaguarda sem escape lá atrás. Você sabe que está a voltar para trás, mas lá atrás eu estou protegido. Amém. Porque Deus vai te dar uma graça para te proteger quando coisas e problemas vierem te enfrentar. Ele será a tua retaguarda. Amém. Continua. 9. Sim. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Clamarás e o Senhor te responderá. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus, de Jeová, Elohim, Jeová Samá, o Senhor que é presente. Deus é presente. Só que não se faz presente quando você busca a sua própria glória. Quando você se faz de proteger demais as tuas próprias coisas. Amém. Aleluia. Amém. Continua. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou aqui. I'm here to attend, to answer your question. To answer your question. Porque Deus quer responder teus problemas. Ele dirá: eis-me aqui, estou aqui. Nicola, para Nicutendera. Continua. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar vaidade. Se tu tirares na tua zona os problemas que estão com as outras pessoas e parares de falar mal daquelas pessoas que estão a passar mal, ou tirares as tuas fofocas, os teus problemas na tua boca e começares a andar com uma boca e uma língua limpa diante de Deus, aí essas coisas vão correr para si. Amém. 10. Sim. E se abrires a tua alma ao faminto, Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, e fartares, aleluia, e fartares a alma faminta, e você dar comida às pessoas que estão a passar mal de fome, o que vai acontecer? então a tua luz nascerá nas trevas. Então é consequência. Então fará o quê?
a tua luz nascerá nas trevas. Quando você estiver em trevas, na escuridão, trevas significa ignorância. Quando você estiver na ignorância, quando você não souber o que fazer, o que vai acontecer? E a tua escuridão será como o meio-dia. Você vai brilhar como o calor das 12. Quando você não tiver luz na tua mente, Deus vai te iluminar para fazer a sua vontade. Vai brilhar, vai te mostrar o caminho da luz, como o meio-dia. Amém. Aleluia. O meio-dia é o tempo mais quente. É o tempo mais quente. É a hora mais quente do dia. 12 horas. Aleluia. Continua. 11. E o Senhor te guardará continuamente. Te guardará continuamente. Não vai parar de te guardar. Vai te guardar continuamente. Amém. E Sim, fartará a tua alma em lugares secos. exato. Quando você estiver no deserto, não será problema para ti. Ele pode enviar alguém para te alimentar, porque em lugares secos ou lugares dos problemas, sempre haverá solução para ti. Quando tu fartares as almas dos famintos, quando você atender, porque Deus dói para Deus pessoas clamarem, passarem mal de fome. Esses são os interesses maiores de Deus, porque Ele criou a humanidade para viver bem nesta terra. Mas há pessoas que não têm condições e clamam dia e noite, fazendo orações para Deus. E se você fizer isso para aquelas pessoas, elas vão glorificar a Deus. Vão dizer o quê? O Senhor nos atendeu às orações. Por meio de ti, se você ajuda a Deus a atender às orações das outras pessoas, Ele vai fazer para ti aquilo que você necessita. Porque para ti, a comida não é o problema, mas para as outras pessoas é o problema. Então Deus vai ouvir o seu problema, porque você será o faminto diante dele, mas você não é faminto diante daquelas pessoas. Então alimente a eles e Deus te alimentará. Aleluia. Amém. Continua. E fortificará os teus ossos. Sim. E serás como um jardim regado. E serás como um jardim regado. E como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia. Amém. Deus está te comparar como um rio. Como um rio. Que água nunca falta. Está te comparar com um jardim bem regado, bem verde, bem fértil. Por quê? Não há ausência da água. Nós sabemos que as plantas se alimentam de água. Sem água, a planta não pode conseguir sobreviver. É tal como um passarinho, na ausência do ar, não pode conseguir voar. A pessoa, na ausência da comida, não pode conseguir viver. Na ausência da água, não pode conseguir viver. Então Deus te compara como um jardim bem regado, que não falta água. Te compara como um rio que sempre tem água. É em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, vamos abrir no Novo Testamento. Qual é a outra função do jejum? Qual é a outra função do jejum? Eu estava a dizer, os objetivos do jejum são alcançar misericórdia de Deus pela sua autonegação, pedir perdão, ajuda, pedir mais graça e fortalecimento do teu espírito. Aleluia. Amém. E fortalecimento do teu espírito. Ok, o jejum, como é que fortalece o nosso espírito? A resposta está em Mateus 17, versículo 20. O que diz? O que aconteceu que vai nos demonstrar que, na verdade, o jejum fortalece a nossa fé e o nosso espírito? O que diz? Aleluia. Amém.
Pode começar de versículo 16. Mateus 19. Pode começar de 19, não tem problema. Amém. Sim, que diz? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, Sim. em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Expulsar o quê? Os discípulos do Senhor estiveram a expulsar um espírito de um menino. E esse espírito recusou-se a sair. Ou eles estiveram impossibilitados de expulsar aquele espírito por causa da dimensão daquele espírito. Então, eles tinham pouca fé para o nível do demônio que eles estavam a enfrentar. Então, eles aproximaram-se a Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Aleluia. Amém. E o que disse? E Jesus lhes disse: Sim. Por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Sim, continua. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, Sim. e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiverem o quê? Pouca. Fé. Se tiverem uma fé como um grão de mostarda. Grão de mostarda é uma das sementes mais pequenas que existe, mas que depois torna uma árvore muito grande. Se tiverem uma fé como um grão de mostarda, que é tão pequenina, mas ela quando brota e cresce, fica uma árvore muitíssimo grande, que no meio da floresta você pode conseguir ver ao longe, de longe. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, eles não tinham falta de fé, só que a fé era muito pequena. Mas com a fé que eles podem ter, com uma fé pequena, eles podem fazer quase que qualquer coisa. Podem dizer a este monte: vai, ergue-te, e o monte se ergue. Nada lhe será impossível. Continuando, o que diz? Amém. Mas esta casta de demônios. Mas por mais que com essa pequena fé vocês consigam fazer essas coisas que quase que nada vos será impossível. Mas o quê? Mas esta casta de demônios. Essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. tá vendo? Já é um nível que não é só fé. Aí já é oração e jejum. Amém. Não era falta de fé que eles tinham. Eles tinham pequena fé, mas eles tinham fé. Então não era ausência, não era falta de fé. Porque eles curaram, eles libertaram muitos demônios. Só que ali já era um caso difícil. Nada lhes seria impossível. Se dissessem uma pedra cairia mesmo. Se dissessem uma árvore seca, secaria mesmo. Porém, esta casta de demônios não se expulsa, a não ser por oração e jejum. Ou oração em jejum. Aleluia. Amém. Então, o jejum te possibilita a mexer no mundo espiritual coisas de um nível muito elevado. Aleluia. Amém. Te possibilita a mexer com situações muito pesadas, que é tipos de espírito. Existem dimensões de espíritos satânicos que para você expulsar precisa abster-se e estar numa profunda oração. Então Deus vai atender o teu caso. Pessoalmente, enviando anjos, enviando uma graça especial para você expulsar, ou para ele mesmo, por meio do poder dele, um poder especial para expulsar um tipo de espírito, seja da sua vida, da vida da sua família,
seja da vida dos teus amigos ou da tua igreja. O jejum possibilita a elevar o teu nível de fé e o teu nível espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, jejue em oração. Isso faz com que você seja forte e robusto no espírito. Existem jejuns muito pesados, tal como o jejum que Jesus Cristo fez, impelido pelo Espírito Santo, que é um jejum de 40 dias e 40 noites. Na linguagem atual podemos dizer 40 dias, que são 24 horas por dia. 40 dias vezes 24 horas. Aleluia. 40 vezes 24 horas. Moisés também ficou 40 dias quando foi ter com Deus, jejuando. Aleluia. Aleluia. Amém. E esta é a parte 1 acerca do jejum. Mas vou revelar cada tipo de jejum na outra sessão da ministração deste tema. Aleluia. Amém. Aqui, pastor David Gullit Francisco Matola, na companhia da pastora Florinda Matola. Aleluia. Amém. 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 Que o Senhor abençoe a tua mente e o teu coração. Continue seguindo a página do Facebook e também o canal do YouTube. Ponha o seu like e que a glória do Senhor esteja contigo quando você partilhar demais esse vídeo, esse áudio. Aleluia. 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 Ministério do Evangelho de Jesus Cristo. Igreja Ministerial do Evangelho de Jesus Cristo. Salvando almas do mundo inteiro. Moçambique. Aleluia. Amém. Thank you, Jesus.